Amados e preciosos irmãos, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estarmos neste momento na presença do Senhor nosso Deus. Nesta grande expectativa, eu creio que todo o povo de Deus está, porque nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo e devemos estar constantemente com os nossos olhos fixos no Senhor nosso Deus, para que Ele nos ajude, que Ele nos prepare para esta hora. E neste momento nós vamos orar e pedir ao Senhor que Ele continue falando aos corações dos seus filhos. Eu creio que Ele está sempre falando conosco e isto é que nos dá força para prosseguir na nossa caminhada, nessa jornada. Então nós vamos falar com Ele em oração neste instante. Nosso maravilhosíssimo Deus, nosso bondosíssimo Pai Celestial, Senhor, neste nome que é sobre todos os nomes, este nome santíssimo, incomparável, todo suficiente, Senhor Jesus Cristo. Senhor, neste instante, Senhor, nós nos aproximamos da Tua santíssima presença, Senhor, e pedimos ao Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós somos, Senhor, uma falha constante, mas o Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, é Ele que cura todas as nossas enfermidades, é Ele que nos dá força para caminhar, é Ele que tem nos sustentado com a sua infinita e infalível graça e misericórdia. Senhor, e nesta hora, meu Deus, em que todo o povo, Pai, eu creio que os cristãos estão, Senhor, numa expectativa, porque nós temos sido ensinados pelo Teu Espírito Santo, que quando nós contemplarmos, quando nós virmos todas estas coisas acontecendo, é para nós levantar nossas cabeças para cima, nós olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. Senhor, e nós pedimos ao Senhor, que o Senhor ajuda nós, meu Deus, nesta jornada. Senhor, eu sei que o caminho é longo, mas o Senhor, estando conosco, o Senhor nos conduzirá. O Senhor que nos dá o alimento que nos fortalece para continuar a caminhada. Fica conosco, Senhor, todos os momentos. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor ajuda aqueles que estão fracos, Senhor. Estão, quem sabe, até enfermos espiritualmente falando. Mas o Senhor Jesus Cristo é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. O Senhor ajuda aqueles que estão, Senhor, necessitados. Meu Deus, aqueles que estão em casa, sem condição de deslocamento para vir ao templo, meu Deus, para adorar o Senhor. Mas eu creio que o Senhor está com eles, Pai. O Senhor está. E o Senhor disse: eis que eu estou convosco, estarei convosco e até mesmo em vós, até o fim do mundo. Muito agradecido ao Senhor. Agora, Pai, nós pedimos ao Senhor, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo abra as Escrituras, Senhor, para nós e que Ele revela, Senhor, meu Deus, as Tuas santíssimas e infalíveis palavras nos nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo,
eu peço ao Senhor, meu Deus, e te agradeço. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Eu estou muito feliz por estar ouvindo Deus falando. Porque está escrito na palavra de Deus que todos sereis ensinados por Deus. E eu creio que nós estamos recebendo um ensinamento vindo diretamente de Deus para nós. E isto é um grande privilégio. E eu quero falar um pouco sobre a porta que Deus abriu para nós. É o meu tema neste momento. E eu gostaria de tomar como base nas Escrituras Sagradas, porque tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar baseado na Bíblia Sagrada, que ela é a palavra de Deus. E conforme nós temos ouvido, nós não temos que citar não teologia, mas citar a palavra de Deus. Então eu quero tomar como base aqui capítulo 7 de Mateus. E eu vou ler aqui, louvado seja o nome do Senhor. No verso 13, eu fico muito... O profeta de Deus, ele chegou até a dizer, em certos momentos que estava no púlpito, ele dizia, eu me sinto religioso nesse momento, mas na realidade, a comoção que às vezes a gente sente na alma, no espírito, às vezes isto deixa nós, às vezes, entusiasmados, né? Como ele expressou, religioso, mas o importante aqui é tudo estar de acordo com a perfeita vontade do Senhor, nosso Deus. Então eu quero ler aqui a Escritura, logo após eu vou ler uma outra Escritura aqui também em João capítulo 10, mas vou começar por aqui, Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ainda João capítulo 10, começando do primeiro versículo, aqui está escrito assim, aleluia, louvado seja Deus. João capítulo 10, versículo 1. Aqui o Senhor Jesus Cristo falando, ele disse assim, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aleluia. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, aleluia. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes
fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Só até aqui. Oremos novamente. Nosso graciosíssimo Deus, nosso maravilhosíssimo Pai Celestial, Senhor, com a nossa alma compungida dentro de nós, Senhor, humildemente nós viemos diante da santíssima e incomparável presença do Senhor. Senhor, esta palavra, Senhor, é uma palavra fiel e verdadeira. É uma palavra digna de toda reverência, uma palavra digna de toda aceitação. Senhor, que ela possa, Senhor, germinar no coração daqueles eleitos do Senhor, aqueles que creem verdadeiramente, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, não o homem, não a voz de um homem, mas ouvindo a voz de Deus. Senhor, muito agradecido, Senhor, por esse preciosíssimo, grandiosíssimo privilégio que o Senhor nosso Deus tem nos dado de sermos filhos e filhos do Senhor. Muito agradecido ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Verdadeiramente, aquilo que o profeta de Deus ele expressou é a pura verdade. Nós temos um grande privilégio, é o povo mais privilegiado nessa terra, é o povo de Deus. Aqueles a quem o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, louvado seja Deus. Eu, analisando as Escrituras e pela revelação de Deus para nós, porque na realidade eu tive até tomando parte nesta Escritura, ali em Mateus capítulo 27, ali está escrito, o Senhor Jesus Cristo disse que na realidade essa porta na qual Deus abriu para nós, essa porta, o homem só consegue chegar nessa porta e entrar por ela através da revelação de Deus. Porque ele diz que isto é para aquele a quem o Senhor Deus quiser revelar. Então, por isso, sempre eu falo com o povo, falo com a igreja, repetindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo já falou. Ele disse: bem-aventurados sois vós, porque a vós o Pai agradou dar-vos o reino. Ele disse: bem-aventurados sois vós, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, nós estamos, na realidade, numa posição tão importante, mas tão importante, que o homem em si, se ele não for revelado pelo Espírito Santo, ele não consegue expressar, analisar a posição na qual
ele está, porque não por ele mesmo, mas porque o Senhor Deus colocou ele nesta posição. E esta posição, o profeta disse, essa posição que a igreja de Deus, que os filhos de Deus estão posicionados, essa posição é estar em Jesus Cristo. Então, se você está em Jesus Cristo, você está bem posicionado. E eu voltando nas Escrituras, analisando, o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus maravilhosíssimo, conforme sempre eu digo aqui, eu expresso isso. E Ele, desde o princípio, e sempre o Senhor nosso Deus, Ele é infinitamente misericordioso com seus filhos, um Deus piedoso, um Deus compassivo, e Ele vem entrando sempre com providência. Desde o jardim do Éden, quando Adão, ele dando ouvidos à voz da sua mulher, ele caiu em transgressão, mas ele procurou um meio para estar em boas condições diante de Deus, mas só que aquele meio não funcionou. Porque a maneira do homem não funciona, o que funciona é a maneira de Deus que funciona. E ele tentou, depois da desobediência, quando eles desobedeceram, conforme eu estava comentando há poucos dias, o homem era coberto de uma santidade tão grande, mas aquela santidade não era do homem, era a santidade de Deus cobrindo o homem. O homem ali no jardim do Éden e a mulher ali, eles não precisavam de uma veste como nós temos hoje para cobrir o corpo, porque eles estavam cobertos com a santidade de Deus. E era uma inocência, até me espelhei numa criança que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Uma criança, eu estou dizendo de criança, de 2 anos de idade, de 3 anos de idade, de 1 ano de idade, porque passou de 5 anos para cima, 6 anos, já é uma criança já bem desenvolvida, já é uma criança que, às vezes, hoje, como está esse mundo tecnológico igual está hoje, as crianças começam a se desenvolver de uma tal forma, através de tecnologia, de ciência, que as primeiras coisas, às vezes, os pais deixam as crianças ter acesso a celulares e eles começam a mexer no celular, naquele sistema ali, que hoje, na realidade, os celulares estão sendo praticamente um computador na mão das pessoas, e eles deixam as crianças ali à vontade, começam com um joguinho, daí a pouco, uma criança de 5 anos, às vezes está sabendo mais coisa do que um adulto, do que uma pessoa mais de idade. Então, na realidade, eu me espelhei numa criancinha, que ela não tem nenhum pensamento de maldade, não tem nenhuma malícia. É um ser totalmente inocente, totalmente indefeso. E assim eu penso que ali no jardim do Éden, Adão e Eva, eles estavam numa inocência tão profunda, uma inocência tão grande, que eles nem andavam ali tranquilos, porque eles estavam vestidos, mas a vestimenta que eles estavam vestidos era a santidade de Deus. Mas quando eles deram ouvidos a uma voz contrária, que não era a voz de Deus, mas ali Eva ouvindo, ali aquela voz contrária à voz de Deus, e dando ouvidos, parando para ouvir,
Satanás ali, ela então cometeu o erro. E quando ela cometeu o erro, às vezes é o que às vezes eu penso, às vezes um errado leva o outro também a errar. Por isso que o profeta de Deus diz que o cristão de Deus, os cristãos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, eles não devem parar nem um instante sequer para Satanás. Mas eles têm que sempre estar atentos e ouvindo a voz do Espírito Santo, conforme está escrito na palavra. Mas o homem, por ter caído, por ter transgredido, por ter caído em transgressão, por causa que ouviu a voz da mulher, ele entrou em dificuldade, mas Deus chegou e procurou ele. Porque na realidade não foi ele que procurou Deus, foi Deus que procurou ele. Ele estava tentando esconder-se de Deus. E ele, para se safar, como se diz hoje na linguagem de hoje, como diz, tentando escapar, fez um recurso, arrumou lá folhas de figueira, fez um avental, colocou um avental em volta, porque na realidade o pecado, quando ele vem na vida do homem, ele desnuda o homem, ele deixa o homem nu. É o que está acontecendo no mundo hoje. Satanás tirando a roupa das pessoas, deixando as pessoas nuas. Mas aquele que ouve a voz de Deus, Deus chega e veste ele, Deus dá vestimenta para ele. Deus cobre a sua nudez. E ele reconhece. E o que é o pior de tudo é quando o homem não reconhece, mas quando ele reconhece que ele está nu e ele se aproxima e ele se humilha, Deus dá veste para ele. Então Deus proveu o recurso para Adão e Eva, está escrito, eu li até agora há pouco, e Deus fez os vestimentas de pele, e aquela vestimenta, ele cobriu a nudez de Adão e Eva. Só que acontece, eles entraram pela porta, só que eles não perseveraram na presença de Deus em obediência, tiveram que sair. Então, na realidade, o que eu quero frisar bem aqui, que essa porta que Deus abriu para nós, ela é uma porta especial. Porque hoje nós temos, na realidade, por exemplo, você tem escrituras, referências nas escrituras, mais de 40 referências falando sobre portas. Mas só que o homem, para ele entrar bem e sair bem, ele tem que entrar pela porta que Deus abriu. Não que o homem abre, porque o homem abre muitas portas, mas os filhos de Deus, eles não andam de acordo com o homem, de acordo com a carne, com o sangue, mas eles andam de acordo com o Espírito de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele fala, na realidade, aqui conforme nós lemos, ele diz, entrai pela porta estreita, louvado seja Deus, conforme nós lemos aqui, em Mateus 7, no verso 13, ele falando, ele diz, entrai pela porta estreita. Por quê? Porque a porta estreita, ela é uma porta, na realidade, estreita, o caminho é um caminho apertado, mas quem entra por essa porta, que na realidade, essa porta, ela é Cristo. Eu gosto muito, até sempre quando eu falo sobre porta, eu me lembro muito daquele hino, que é cantado, Deus é tão bom, que abriu a porta para nós passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E essa porta, como o profeta disse,
e a pura verdade. Essa porta, Jesus disse, quando ele falou sobre a porta, ele falou o seguinte, ele disse, olha, quem entra por essa porta, ele disse assim, a porta é estreita. Na realidade, por ela ser uma porta estreita e ser uma porta apertada, mas é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Por isso que eu tomei essa escritura aqui, eu peguei até o verso 27, lá, o capítulo 27 de Mateus, lá no capítulo 27, que ele fala ali a respeito que isto aí, para entrar por essa porta, é através de revelação. E por isso que ele falou que é poucos que encontram. É por isso que, na realidade, esses poucos, eu digo, são bem-aventurados. Por quê? Porque eles são revelados. E o Senhor é aquele que os toma, aquele que os revela, aquele que os guia, leva eles até a porta, porque na realidade, quem faz isto? O nosso Pai Celestial, o nosso Pai que está nos céus, como o Senhor Jesus diz, ninguém pode vir a mim, a não ser que o meu Pai o traga. Então, por isso que nós somos um povo bem-aventurado, um povo feliz, como está escrito, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu digo, feliz é a igreja que tem o Senhor Jesus Cristo nela, que o Senhor Jesus Cristo está no meio dela e está morando em suas almas. Porque na realidade eu gosto muito, quando eu leio aquela escritura ali, e Salmos 68, verso 18, falando, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro e deu dons aos homens e até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. Na realidade, a igreja do Deus vivo, o Senhor, tanto ele está no meio da igreja, andando no meio da igreja, mas como ele está dentro dos seus filhos. Ele está habitando no coração dos eleitos, louvado seja Deus. Então, quem quer ter alegria, quem quer ter felicidade, tem que procurar, na realidade, entrar por essa porta que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, nessa mensagem aqui, essa mensagem, estreita é a porta, nessa mensagem, aqui, na realidade, veja bem, aqui está escrito aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, aqui no parágrafo 54, nessa mensagem, o Espírito Santo falando, ele disse assim, isso é o Espírito Santo falando na boca do profeta, ele diz, eles, por exemplo, não podiam crer que Deus estava naquele homem. Que homem? Jesus. Aquele foi o maior obstáculo que eles tiveram para transpor, era de como ele, sendo homem, todavia fazia a si mesmo Deus. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. Eu fico pensando, não sei se alguém, às vezes algum irmão, mas eu mesmo já ouvi pessoas incrédulas, expressar, falando que Deus não fala com comedor de feijão. Tem pessoas que usam essa expressão. Mas o homem, não importa o que o homem diz, o que importa é o que Deus diz. Toda palavra que o homem fala, todo homem, como está escrito, seja toda palavra do homem mentira, mas a de Deus é verdadeira, porque ela é infalível. Ele disse,
Em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. Aleluia. O homem é o agente de Deus. Em cada geração, Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. E às vezes eu fico tão assim compungido na minha alma por saber que Deus, que essa mensagem é uma porta de escape que Deus abriu para aqueles que crerem. Porque na realidade eu me sinto assim regozijo por saber que Deus tem um povo aqui na terra revelado, um povo que tem, conforme o Espírito Santo falou através do profeta, um povo que tem percepção profética. E eles receberam a mensagem de Deus. E esta mensagem, se todos que têm essa mensagem, não nas mãos, mas ter ela na alma, porque ter ela na mão aqui é muito bom para a gente ler, mas o importante é deixar ela descer aqui para dentro, entrar para o coração, está na alma. Viver ela, porque ela é a revelação dessa Bíblia. Então, viver ela em obediência total. O profeta de Deus disse: a obediência total à palavra de Deus te dá o direito de você receber o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu pensando, aqueles que não creram, aqueles que não receberam o Senhor Jesus Cristo naqueles dias, aqueles que viraram as costas, que não recebeu Ele, que não creu nele, também não é diferente daqueles de hoje que rejeitam a mensagem de Deus. Porque na realidade eles viram, conforme sempre eu cito aqui neste púlpito, eu falo. Às vezes eles contemplaram o homem, Jesus, o tabernáculo de fora, aquele corpo que recebeu o nome de Jesus, mas eles não viram o Deus Todo-Poderoso ali dentro daquele corpo, velado. Mas nós recebemos uma mensagem, e essa mensagem é o Espírito Santo, o poderoso Deus desvelado perante nós. Aleluia! Louvado seja Deus. Isto alegra a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então quem não viu Jesus Cristo naquele dia, não está vendo o profeta de Deus também nesses dias. Porque na realidade, o profeta, o tabernáculo de carne, morreu, a carne morreu. Ele foi recolhido, mas a mensagem não morreu, a mensagem continua. Que a mensagem é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então veja bem, e ele se referiu a eles como sendo um tal tropeço sobre Abraão. Eu fico tão feliz por saber que a porta que Deus abre, essa porta que Deus abre, ele disse, está escrito aqui em Apocalipse, vou até ler aqui, essa mensagem é para ajudar nós, essa mensagem é para ajudar você que está ouvindo, porque na realidade, veja bem, aqui, Apocalipse capítulo 3, no versículo 18, aliás, versículo 8, aqui está escrito assim, o Senhor Jesus Cristo falando, ele disse assim: eu sei as tuas obras. Isso quer dizer que Deus conhece as nossas obras, Ele conhece a igreja, Ele sabe o que a igreja está fazendo. Ele falou: eu sei as tuas obras, eu sei, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Esta mensagem, esta carta foi enviada lá para o anjo da igreja, lá de Filadélfia. Ele falou essas palavras. Irmão, e eu creio, irmão,
que Deus, Ele abriu para todos os filhos de Deus, tem uma porta aberta que Deus abriu. E essa porta, todos que estão ouvindo, nesses dias finais, e na realidade nós estamos no fim de todas as coisas. Por isso que Deus está sempre falando e alertando o povo, para que eles se posicionem, para que eles tomem uma decisão de endireitar suas veredas na presença de Deus. Porque está, o tempo do fim já está aí, no fim de tudo. Tanto é que uma advertência tão grande, e esses sinais vêm seguindo, como o profeta de Deus disse, Jesus curando os enfermos, isso é um sinal. Jesus ressuscitando os mortos, isso é sinal. E nós podemos ver os sinais proféticos do qual o próprio Senhor Jesus Cristo falou, está aí para todo mundo ver com seus próprios olhos. O mundo, como o profeta disse, o mundo outra vez caindo aos pedaços. Outra vez. Porque lá para trás o mundo já caiu. Mas agora está outra vez caindo de novo. Mas tem um refúgio para aqueles que confiam em Deus. Aqueles que crêem na palavra de Deus. Tem um refúgio. Eis que eu ponho diante de vós uma porta aberta, qual ninguém pode fechar. Então corre para essa porta. Essa porta é Jesus Cristo. Entra nessa porta enquanto tem tempo. Porque depois que fechar, aí, como está escrito em Mateus 25, falando sobre as 10 virgens, aquelas que não tinham tanta preocupação com sua vida espiritual, não preocupavam, elas tinham um pouquinho do azeite, mas não, as prudentes tinham azeite, elas tinham azeite tanto na lamparina delas, ou seja, elas tinham azeite no coração delas. Elas tinham azeite que simboliza a ponta para o Espírito Santo. Elas tinham dentro delas e tinha reserva, tinha reservado. É uma parábola que o Senhor disse, enquanto que as outras, as virgens nécias ou loucas, elas tinham um pouquinho, mas elas não buscavam, elas não procuravam armazenar para ter reserva. E quando chegou o esposo, o azeite dela estava acabando, a lamparina dela estava se apagando, e elas foram atrás das prudentes, dá um pouquinho do azeite de vocês para nós, que a nossa lamparina está se apagando. Eu falei, não posso tirar do meu para te dar. Em outras palavras, se eu tirar do meu para te dar, vai faltar para mim. Você tem que ir lá onde vende e compra lá, porque lá você vai lá e compra. Enquanto elas foram, o noivo chegou. O noivo chegou e as prudentes entrou e a porta fechou. E as nécias ficou do lado de fora. Quando chegou batendo, ele falou, quem sois vós? Nós somos as virgens nécias. Em outras palavras, nós vamos comprar azeite. Eu ouvi uma voz de lá de dentro, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Então ficou no sofrimento. Então veja, mas aquela que estava preparada, entrou para dentro, entrou na porta. Então veja, ele disse-lhes, se vós chamais a vós mesmos os filhos de Abraão, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se regozijou ao vê-lo. Abraão, o profeta. E sem dúvida que Jesus estava se referindo a eles, que ele lhes tinha provado que ele era o Messias, porque o sinal do Messias lhe estava seguindo. E isto havia sido desta maneira através de cada geração. Aquilo, o sinal do Messias. Quando eu penso, irmão, esses sinais, o mesmo que ele fez lá no dia de Abraão, ele fez agora nesses dias. O mesmo. Porque ele falou como foi lá naqueles dias.
E ele voltou novamente nesse tempo final agora em um homem, em um profeta. E ele começou a revelar segredo de coração. Quem revela segredo de coração é só Deus. E ele veio revelando. Isso é uma prova. Isso é um sinal que Deus novamente pisou nessa terra aqui nesse tempo, em um homem chamado William Marion Branham, no qual o mundo rejeita, mas os eleitos de Deus aceitam. Os eleitos de Deus abraçam essa causa. Louvado seja Deus. Por quê? Porque tem percepção profética. E o profeta, o Espírito Santo falou na boca do profeta e deixou até escrito que essa mensagem é só para aqueles que têm percepção profética. Agora, veja bem, ele, todavia, ele fazendo a si mesmo Deus, o Messias, ele próprio, isso fez eles tropeçarem. Me lembrei do que o Espírito Santo falou através de Pedro. Ele disse a respeito da pedra de tropeço. Oh, essa pedra veio, essa pedra principal, a principal pedra da esquina, chamada Jesus Cristo. Mas para aqueles que não tiveram esse privilégio, porque na realidade quem pode ver isto é só eleito de Deus que pode ver isto, só revelado que pode ver isto. Então, mas aqueles que confiam nessa pedra principal da esquina, que é Cristo, eles não são confundidos de maneira nenhuma. Mas aqueles que tropeçar nessa pedra se fará em pedaços. Esta é a Bíblia, isto é a Escritura Sagrada. Por isso que o Senhor Jesus, quando os discípulos, João Batista mandou os discípulos lá perguntar para ele se ele era realmente o Messias, ele falou assim: bem-aventurados são aqueles que não se escandalizaram em mim. Então veja bem aqui, voltando novamente a essa mensagem que eu falei, essa mensagem, estreita é a porta. Eu estou lendo aqui o parágrafo 56. Agora, quando Abraão, a quem eles consideravam o pai deles, se encontrou com Deus, ele estava também em carne, porque ele comeu a carne de uma vitela, comeu pão de milho e bebeu leite e manteiga na presença de Abraão, e todavia ele era Deus. Abraão reconheceu Deus e lhe chamou de Elohim. Oh, que coisa linda é a revelação de Deus. Quando o homem ele tem a revelação de Deus, ele olha e vê Deus. Ele não vê três pessoas distintas em Deus, mas ele vê Deus. Ele vê, ele fala: esse é o único e o verdadeiro Deus. Por isso Abraão, quando viu três, mas ele não chegou e falou: meus senhores, não, ele chegou e disse: meu Senhor. Louvado seja Deus. Isto é revelação. Então veja bem, um homem, veja, ele chamou de Elohim, o qual é o Jeová Todo-Poderoso. Um homem vestindo roupas com pó no seu corpo e se assentou sobre uma árvore por causa da sombra e comeu carne e bebeu leite. Então, aqueles judeus indiferentes, de coração cruel, egoístas e justos, não podiam crer que ele fosse o Filho de Deus e consideravam Abraão por pai deles. Que coisa terrível! E ele estava lhes informando que ele estava fazendo as mesmas coisas em sua carne que Deus fez em uma outra carne, quando ele se encontrou com o pai deles, Abraão, e Abraão creu nisso, e eles não podiam crer nisso.
você está vendo? Quando Abraão estava sentado sobre a tenda, porque ele havia feito uma escolha, e aquela escolha era trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. A árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. E quando Ló, seu sobrinho e os pastores começaram a perguntar a respeito da terra, Abraão, sendo um homem justo, lhes disse: somente que não haja discussão entre nós. Você somente escolha o seu caminho de ida. Essa situação surge na vida de cada crente. Oh, que ensinamento maravilhoso! E isso está perante você esta manhã. Ele pregava na manhã, ele está perante você esta manhã e está perante mim. Ló não pensou que ele iria se apostatar, porém ele estava olhando diretamente para Sodoma, onde as coisas eram fáceis. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho fácil. Eu me unirei a esta certa e certa igreja, e você está vendo, ninguém dirá nada contra isto, porque ela é a maior igreja na cidade. O caminho fácil. Muitas vezes nós fazemos isto quando nós estamos errados. Lembre-se, se você segue Cristo, você será odiado pelas pessoas, pois todo aquele que viver piamente em Jesus Cristo sofrerá perseguições. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja ou alguma denominação ou algum credo, você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada, e você não pode trazer ninguém com você, você virá sozinho e permanecerá sobre a sua própria confissão e a sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe, você virá como um indivíduo quando você vir a Deus, e muitas vezes nós fazemos aquelas escolhas tolas. Então é por isso que eu sempre digo, Deus, Ele deixou o homem fazer a escolha. Mas o homem, que ele tem entendimento dado por Deus, que ele tem aquela sabedoria dada por Deus, ele vai orar antes de fazer a escolha. E ele vai pedir a Deus: Senhor, revela a mim a maneira como eu devo fazer essa escolha. E aí então ele, tendo a direção de Deus, ele vai e faz a escolha certa. Ele faz a escolha correta. Então o homem que tem sabedoria dada por Deus, ele ora e pede a Deus: Senhor, me mostra a porta que eu devo entrar. E é assim que se faz. Mas nós vimos que, na realidade, muitos querem caminho fácil. Mas há caminhos, aos olhos do homem, que parece caminho bom, que parece um caminho brilhante, um caminho de conforto, mas cuidado com esse caminho, porque na realidade, Abraão, quando fez aquela escolha, ele até falou que não haja contenda entre nós. E é isso é um exemplo para nós, que ao servo de Deus não convém contender. Então que não haja brigas, contenda entre nós, mas você toma a sua decisão. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E ele foi, como o profeta disse, tomou o caminho dos desprezados, aqueles que são desprezados. Quem sabe o mundo não olha para eles e fala: ih, não faz nem caso deles, mas Deus olha para eles: esse é meu filho. Esse é um dos meus, que eu morri por ele no Calvário. Louvado seja Deus. Então veja bem, e Ló, quando ele havia visto tudo fácil, ele viu aonde havia muito dinheiro e muita popularidade, porque ele seria um estranho
e um homem esperto, educado, um monte de psicologia, e ele poderia fazer certas coisas, todavia manter a sua religião. Ele pensou, eu tenho fé em Deus. Assim que eu somente irei até Sodoma, e eu ganharei algum dinheiro extra, e eu me tornarei um grande homem, possivelmente um maravilhoso pregador. Está vendo? Você tem uma escolha a fazer. E o profeta chega a dizer, Senhor, se você tem uma escolha a fazer, faça por Cristo. Aleluia. E o leigo tem uma escolha a fazer. Eu irei até esta certa igreja ali. Todos na cidade pensam que esta é a maior. Ora, o prefeito da cidade pertence à igreja. Agora, ele poderia pertencer a uma igreja que era realmente boa. Porém, você ainda tem que julgar aquela igreja e o seu povo pelas Escrituras. Examina dentro das Escrituras se aquela igreja está de acordo com essa palavra, se eles estão andando de acordo com essa palavra, se eles estão andando no Espírito de Deus, guiados, se eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então veja bem, às vezes eles vão porque este é o caminho popular, as pessoas se vestem melhor, que vão a certos lugares, e aí é onde nós cometemos um engano fatal. Agora notem isto, e Abraão, a única coisa que ele podia fazer era tomar a segunda escolha. E algumas vezes, eu gosto muito disso aqui, e algumas vezes a segunda escolha é melhor do que a primeira, se isto é tomado daquela maneira. Notem, não demorou muito quando Ló viu a grande cidade, apesar de que ele não viu a sua esposa se tornando em uma estátua de sal, ele não viu fogo consumindo a cidade. Porém, Abraão tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Nós devemos seguir essa linha. Jesus disse, o mundo, ele me aborrece, e ele vai aborrecer vocês também. Ele falou assim, eu não sou do mundo e vocês também não são do mundo. Isso é para ajudar nós, irmão. Para nós saber que, na realidade, nós temos um privilégio. O Senhor Jesus disse assim, daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. Essa é uma porta linda de se entrar nela. Essa é a porta que Deus abriu para nós. A porta da salvação. Como aquele hino disse, a porta da salvação hoje ainda aberta está. E essa porta é Jesus. Louvado seja Deus. Ainda eu gostaria de ler nessa mensagem. Essa mensagem aqui é a mensagem de adoção. É a quarta parte. Isso aqui é uma grande revelação de Deus. Falando acerca do mistério predestinado de sua vontade. Isso aqui é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E eu quero ler aqui um parágrafo. No parágrafo 31, e está escrito assim, agora o Espírito Santo moveu diretamente para fora da era pentecostal. O que fizeram eles? Eles se organizaram, fizeram a si mesmos. Nós somos as Assembleias de Deus. Nós somos a unicidade. Nós os que creem em dois. Nós somos a Igreja de Deus. Nós somos isto ou aquilo. Você não pertence, você não pode entrar no céu a não ser que você tenha o seu nome no nosso livro. Tolice, pura tolice. Sabe, eles têm um livro que chama Livro de Hall de Membros, tem que ter o nome lá no Hall de Membros.
Você tem que ter seu nome aqui nesse rol de membros aqui. Aí o profeta disse, que demência, que demência. Não me importa se você é um batista, metodista, presbiteriano, você coloca o seu nome no livro da vida, veja bem. Não me importa, vou até voltar novamente, vou ler de novo. Não me importa se você é um batista, metodista, presbiteriano, você coloca o seu nome no livro da vida quando Deus o coloca lá. Estou falando, irmão, eu estou lendo aqui, eu estou lembrando. Eu falo isso por experiência. Às vezes as pessoas chegam nas igrejas, não aqui, graças a Deus, que aqui o povo aqui tem a revelação de Deus, aqui não age dessa forma, porque nós temos que agir de acordo com a Bíblia, irmão. Se agir fora dela, tem que procurar encaixar aqui dentro. Tem que encaixar dentro da Bíblia, dentro da mensagem, da hora. Mas às vezes faz o apelo para a pessoa, quem quer aceitar Jesus, a pessoa levanta a mão lá, aceita Jesus, ele chama a pessoa na frente, fala, eu vou orar para você, para Deus escrever seu nome lá no livro da vida. Isso é falta de revelação, porque o nome do eleito de Deus já está escrito lá antes que o mundo fosse formado. Veja bem o que diz aqui, ele está citando a escritura aqui, todo que o Pai me tem dado virá a mim. Saber a qual igreja você pertence, aqui não tem nada a ver com isso. Porém, a denominação, veja bem, que às vezes o pessoal fala assim, mas o profeta falou mal de denominação, ele falou mal do sistema que engaiola o homem. Porque às vezes a pessoa pertence a uma determinada igreja, eles colocam a ordem, nós estamos de olho no você, se nós ver você ir visitar outra igreja, você vai para o banco ficar fora de comunhão. Isso é sistema de homem. Isso é sistema arcaico, sistema pecaminoso. Porque Deus não aprisiona ninguém, não. Os filhos de Deus são livres. São livres. Então veja bem, saber qual igreja você pertence, que não tem nada a ver com isso. Porém, a denominação nunca fará uma coisa para você, mas ela pode te estorvar muito de seguir em frente com Deus, mas isto nunca fará nada mais. É o que o sistema faz com o homem, é estorvar o homem, é impedir o homem, que às vezes, de chegar a Deus. Então veja, te faz congregar com um grupo de crentes e descrentes, naturalmente. Você choca com isso em todos os lados que você vai, e eles até mesmo tinham aquilo no céu. Então, está certo, mas você está olhando para a sua denominação. Olhe para Jesus. O conselho do Espírito Santo é esse: olhe para Jesus, e somente para Jesus. Ele é aquele para o qual temos que olhar. É o único que nós devemos olhar. Então veja bem, agora, enquanto estamos descendo diretamente, eles tiveram eu acho que vou ler aqui no parágrafo, esse é o parágrafo 32, vou pular isso aqui, vou ler o 33, o parágrafo 33, veja bem aqui, aliás, vou ler o 32, que vale a pena. Agora, enquanto estamos descendo diretamente, eles tiveram quantos? Eu acho que esta mulher aqui levantou sua mão, que ela havia estudado a pirâmide. Você sabe. A pirâmide nunca teve sua pedra final. Não é? Nunca teve a pedra principal sobre si. Eles não puderam encontrá-la. Eles não sabem o que aconteceu com ela. Por quê?
porque a pedra principal não foi colocada sobre ela, a pirâmide. A pedra principal não foi colocada sobre ela. Então veja bem. Por quê? Porque a pedra principal não foi colocada sobre ela. A pedra principal, o topo dela, por que ela não foi colocada? Porque ele foi rejeitado quando ele veio. Ele era a pedra rejeitada, isto é certo. Mas isto terá a pedra, isto é correto. E então aquelas pedras que encaixam na pedra principal, tem que serem pedras completamente como aquela pedra, ela dará certo e encaixará em todos os lados. Vamos encaixar bem em Cristo, né? Vamos encaixar bem em Jesus Cristo. Encaixe bem, a pirâmide é tão perfeita que você não pode passar uma lâmina de barbear entre elas, onde as pedras estão juntas. É uma alvenaria tão bonita. Algumas delas pesariam centenas de toneladas lá em cima no ar e perfeitamente colocadas juntas. Agora veja bem, vou terminar, vou ler esse parágrafo aqui, daqui a pouco estou terminando. Parágrafo 33 dessa mensagem de adoção, quarta parte. Esta é a maneira que Deus está trazendo sua igreja. Somos encaixados perfeitamente. Olha, irmão, isso aqui tem que funcionar na vida do cristão, tem que funcionar. Somos encaixados perfeitamente em um coração e um acordo. Agora alguém diz, bem, os luteranos lá atrás não são nada. É o que eu disse há poucos dias. Cuidado com o que diz. Cuidado com o que fala. Se nós não temos nada, não sabemos o que vamos falar, é melhor não falar nada, é melhor ficar calado. Ele disse assim, não creia você nisto. Os luteranos virão na ressurreição exatamente como o resto virá na ressurreição. Batistas, presbiterianos e todos os filhos de Deus virão naquela ressurreição. E esta é a razão pela qual as pessoas dizem, bem, haverá um reavivamento que varrerá e sairá daqui e salvará centenas de milhões de pentecostais. Todos eles se salvarão e lá haverá o rapto. Você está enganado de pensar dessa maneira, falar dessa maneira. Você está enganado. Por quê? Naquele rapto haverá centenas de milhares, sim, isto é certo, mas eles têm sido feitos em 6.000 anos de salvação também, 6.000 anos atrás. O homem anda na luz quando a luz vem para ele. E eu estou feliz por essa luz. E todos os filhos de Deus estão felizes por essa luz da hora. A luz do entardecer, todo filho de Deus está andando, olhando, crendo nestas verdades. E ele disse, isto é certo. O homem anda na luz quando a luz vem para ele. Ele atravessa as pontes quando ela chega a elas. Agora, se ele a recusa, então ele é deixado na escuridão. Mas se ele segue em frente. Agora, observe, então a vinda do Senhor está à mão, até que o Espírito lá de dentro, simplesmente, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, e agora bem na vinda da pedra principal. A igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. E se o Espírito de Cristo está em você, ele te faz viver a vida de Cristo, agir como Cristo, fazer as obras de Cristo. Aquele que crê em mim, as obras que faço também as fará. Jesus disse aquilo. Vem, agora teremos
temos um ministério vindo que é exatamente como a vida de Cristo. O que aquele ministério identifica? A vinda do Senhor. Então a porta que Deus abriu para nós se chama Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as atenções. Ele é o centro de tudo. Então uma coisa, essa porta, quem entra por essa porta, ele encontra salvação. E Jesus disse, ele entrará e ele encontra descanso. As ovelhas que entram por essa porta, eles encontram pastagem, e ele sai lá na frente saltando de alegria, de gozo no Espírito Santo, regozijando na presença de Deus, porque as portas, todas as portas que há no mundo, elas às vezes podem até falhar, mas a porta que Deus abriu, ela é infalível. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. E que esta mensagem sirva para te elevar mais, aumentar sua fé, te elevar mais para perto de Deus. Que nós possamos fazer como ele disse, perseverar. Que ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor, nosso Deus, nosso maravilhosíssimo e todo-poderoso Pai que estás nos céus, Senhor, no nome todo suficiente do Senhor Jesus Cristo, humildemente eu venho nesta hora agradecer ao Senhor por esta palavra, Senhor. Esta mensagem, meu Deus, que é a mensagem da última hora. Senhor, à luz do entardecer, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, por Senhor ter nos feito dignos, Senhor, meu Deus, de ouvir a voz do Senhor, meu Deus, de andar, meu Deus, na Tua presença, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força e graça, para que nós possamos ser fiel ao Senhor, leal, meu Deus, nos rendermos totalmente ao Senhor, Pai, uma vida completamente rendida ao Senhor Jesus Cristo, que nós possamos viver uma vida de obediência total à Tua santíssima, incomparável, infalível e genuína palavra, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, aquilo, Pai, que às vezes minhas palavras, meu Deus, quem sabe minhas palavras arrastadas, Senhor, porque como o profeta disse, Senhor, nós às vezes não sabemos o que dizer, mas o Senhor tem a providência. Senhor, que o Teu Espírito Santo continue falando no coração de cada um irmão, de cada uma irmã, Senhor, e que eles possam, Pai, sair lá na frente saltando de alegria, de gozo do Teu Espírito Santo, Senhor, que eles possam, Pai, saltar como bezerros nos cevadouros, Pai, regozijando pela salvação que o Senhor nos tem dado. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.